Queria dar as boas-vindas aí a todos que vão acompanhar aí o 20º seminário do IBRAC ESG nas relações de consumo. Como o próprio nome do seminário já diz aí, bastante icônico, nossa 20ª edição, um ano bastante especial para o IBRAC, nos seus 30 anos. Então, dar as boas-vindas a todos que estão ingressando aqui nesse segundo dia, que estiveram ontem conosco presencialmente, infelizmente os que não puderam estar presencialmente. E ontem já tivemos aí belíssimas apresentações, tivemos a fala do secretário nacional, tivemos a homenagem à Senacom. Foi uma abertura bem rica e muito legal estar presencialmente com as pessoas, revê-los aí após tanto tempo. Então, sem muita delonga aqui, já gostaria de passar a palavra para a nossa diretora de Relações de Consumo, doutora Fabíola Meira, que vai dar início aí aos trabalhos nesse segundo dia. Fabíola. Bom dia, é um prazer aqui a gente começar o painel 2, né, desse 20º seminário. Como o Bruno colocou, esse número acaba sendo icônico realmente, porque a gente pensa, a gente consegue imaginar o quão rico e o quão estruturado é o Comitê de Consumo do IBRAC, que passou aí por grandes diretorias que tiveram a oportunidade de fazer com que o comitê chegasse aí com esse histórico da marca do 20º seminário. Então, é uma alegria a gente retomar ainda que de forma híbrida, como ontem, com os desafios, né, mas com a certeza de que esse grupo, de que esse comitê, que é composto aí por profissionais atuantes, envolvidos, um grupo muito dedicado, sempre à frente dos grandes debates, uma agenda propositiva, uma agenda colaborativa, com as autoridades, né, como o Bruno colocou, a gente teve a oportunidade de contar com a presença do atual secretário nacional, Rodrigo Roca, do ex-secretário nacional, professor Luciano Tim, do nosso querido também diretor do PROCON, Guilherme Farid, Rodrigo Tritapepe. Então, ou seja, demonstra aí a maturidade do IBRAC num diálogo constante com as autoridades, com o poder público, sempre com a finalidade aí de auxiliar em políticas públicas, com vistas ao aprimoramento das relações de consumo. Então, tenho que agradecer aí pelo painel 2, pelo segundo dia de seminário, a todo o comitê que é engajado, né, a Caroline Vicentini também, coordenadora de eventos, Lucas, coordenador de relações institucionais, que nos auxiliou, Patrícia também, coordenadora de consultas públicas, e Priscila Sansoni, também nossa coordenadora de publicações. Então, é um trabalho que o comitê vem desenvolvendo e desenvolve a cada ano, só se fortalecendo. Então, agradeço novamente a todos que ajudaram na escolha desses temas. Não foi uma escolha fácil, porque, como vocês viram nos debates e nas palestras de ontem, né, são temas palpitantes, são temas, como o próprio Fábio colocou, a gente não tem um guia, não dá para a gente, vamos lançar um guia ESG e IBRAC, né, infelizmente não é assim que as coisas funcionam, então é uma construção, e esse painel, esse seminário, nada mais é para auxiliar na construção aí de temas aí, na construção enfim, fomentar aí a cultura do ESG, que também foi colocado pelo Fábio, né, não adianta a gente levantar uma bandeira ESG, mudar aí visualmente, as empresas mudarem visualmente, lançarem publicidades falando do ESG, sem mudar a cultura ESG. Então, o IBRAC se propõe aí a participar desses debates em prol do tema. Como o próprio Flávio também colocou ontem, que a gente teve a oportunidade de ouvir, existem inúmeros desafios para os departamentos jurídicos, mas também existem, junto com os desafios, as oportunidades, né? Na pesquisa que ele trouxe para a gente ontem de Harvard, por exemplo, dos 1.000 entrevistados, só 15% disseram que o próprio departamento jurídico está apto a tratar desses temas. Então, é uma oportunidade, e aí, novamente, reforço que o IBRAC aí, também, nesse debate, nesse seminário, a ideia é fomentar e amadurecer o tema em prol aí dos grandes debates, em prol desse tema nos departamentos jurídicos. Então, hoje, esse tema da manhã, a gente vai tratar do greenwashing, né, que tem muita relação com o que a gente colocou ontem, de mudança de cultura mesmo, não só de uma publicidade verde, mas de uma mudança cultural, que realmente é publicidade sustentável, que realmente são produtos sustentáveis, e o que é o greenwashing. A gente vai ter o prazer aí de contar com a moderação da nossa querida Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias, ex-diretora do IBRAC, né, atuante, nossa inspiração aqui no comitê, e a gente vai poder ouvir
a doutora Neucina Tropardi, a quem conheço aí também de longa data, há muitos anos, é um prazer estar aqui nessa mesa, vou chamar de mesa, né, ainda que virtual, presidente da ABA, cofundadora da Aqui Posso. Doutora Vanessa Vilar também, e nos conhecemos a longa data, VP Jurídico Unilever Brasil, muito obrigada pela participação, por aceitar nosso convite. Unilever também é patrocinadora aqui do nosso evento, a quem a gente agradece, junto com os demais patrocinadores. E a doutora Juliana Nakata Albuquerque, que está com o tema fresquinho, né, está lá em Londres, acabou de participar dos debates e vai trazer aqui para a gente, diretora de coordenação do Conselho de Ética do CONAR. Muito obrigada novamente, é um prazer, tenham um excelente painel, uma excelente manhã. Obrigada. Bom dia a todos, cumprimentar o nosso presidente, Bruno, Fabiola, diretora, Juliana, Neucina e Vanessa, prazer estar hoje aqui com vocês, bom dia a todos vocês que estão hoje aqui nos ouvindo, a toda essa audiência qualificada, como sempre, aqui dos nossos eventos do IBRAC. Dizer que a Neucina, como a Fabiola comentou, é presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, doutora pela USP também, às vezes ela é muito tímida, mas ela é uma expert aqui no direito do consumidor, já de longa data, inclusive com um doutorado publicado na matéria de extrema relevância sobre aspectos dos deveres informacionais. A ABA é uma entidade sem fins lucrativos, para quem não sabe, fundada há mais de 60 anos, então nós temos uma tradição muito forte, reúne os maiores anunciantes do Brasil, e é filiada à WFA, que é a World Federation of Advertisers, que é a aba, vamos dizer assim, mundial, que congrega todas as abas no mundo. E até pela relevância, né, a aba também é uma das cofundadoras do CONAR. Então, a aba tem um protagonismo essencial aqui nesse tema, né, no tema do marketing em geral, mas aqui no tema também do marketing sustentável, vamos dizer assim. E a Neucina, em primeira mão, até na qualidade de filiada aqui, a aba da WFA, vai nos trazer sobre o guia recém-lançado no um guia que tem o nome Global Guidance on Environmental Claims, ou seja, foi publicado em abril de 2022 esse guia. Imaginem vocês, no mês passado, se estava a atualidade do nosso painel. No mês passado, em Atenas, o mundo estava discutindo o Global Guidance de Environmental Claims, né? Então, hoje nós estamos aqui, 20 dias depois, justamente em primeira mão aqui para essa audiência, trazendo as principais guides que o mundo vem debatendo sobre o tema. Na sequência da Neucina, até falar um pouquinho aqui da dinâmica do nosso painel, eu vou passar a palavra para a doutora Juliana Albuquerque, né, que tem quase 2 décadas, se não 2 décadas, ela tem esse rostinho jovem, mas ela já é muito atuante no CONAR, né, e no segmento como um todo, quase assim 2 décadas de atuação. A Juliana é diretora de coordenação do Conselho de Ética do CONAR, e está, como a Fabiola falou, fora do país, debatendo também esse mesmo tema aí, entre os demais órgãos de autorregulamentação mundial. Ela vai abordar as melhores práticas também no Brasil e no mundo, a experiência dela nesses debates, né, na frente do CONAR, e ao final, como não poderia faltar, nós vamos ter a visão empresarial sobre o tema, como as empresas podem e devem internalizar as suas práticas de ESG para evitar justamente que elas incorram no chamado greenwashing, né? E não poderia uma pessoa melhor para falar disso, não a doutora Vanessa Vilar, que é, além de vice-presidente jurídica da Unilever, que é, sem dúvida alguma, uma das maiores empresas de bens de consumo no mundo, no Brasil e no mundo. Ela também é vice-presidente da ABA, tem atuação conhecida no mercado na área de legal marketing, né, entre o mercado e seus pares, então vai nos brindar aqui também com as suas visões empresariais. E aí, ao final, havendo um tempo, eu peço que quem tiver perguntas e queira endereçar, coloque aqui no nosso chat, que eu passo depois a palavra no finalzinho eu peço que a gente aguarde o final do painel, e aí a gente endereça questionamentos ou curiosidades que vocês tenham aqui no nosso chat. Então, já passando aqui a palavra, porque hoje não é minha bola, a bola das nossas palestrantes, eu vou passar a palavra já para a doutora Neucina, para que ela possa, então, fazer a sua exposição em cerca de 20 minutos. Não vou subir a plaquinha em 20 cravado, que a gente tem muito a ouvir aqui, mas vou controlando o tempo aqui para que todos possam ouvi-las e a gente, ao final, possa ainda, se der tempo, debater um pouquinho. Muito obrigada a todos hoje aqui nesse painel. Agradeço aqui a audiência de todos vocês que estão hoje nos ouvindo. E, Neucina, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigada.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IBRAC aqui pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, agradecer na presença das pessoas aí do Dr. Bruno Drago, da Lúcia, da Fabíola, agradecer o convite de vocês por fazer parte desse painel, é uma honra muito grande poder estar aqui. Parabenizar também o IBRAC pelo evento de ontem, que foi muito bem organizado e foi muito bom poder reencontrar amigos, né, de longas datas que a gente não via há bastante tempo aí, porque estava todo mundo enclausurado, então, sim, foi uma sensação muito boa poder encontrar as pessoas ontem, um revigoramento bem interessante, então, parabéns, e parabéns também pela escolha do tema, não é? Porque este é um tema importante, acho que a gente começou a ver ontem a grandeza do tema, então, parabéns ao IBRAC. E é um prazer estar aqui com Vanessa e Juliana, que eu conheço de longas datas, a gente vem trabalhando aí há muito tempo, né, nessas discussões, moderado pela Lúcia, que igualmente aí há bastante tempo trata do tema. Nós vamos falar sobre greenwashing hoje, e o tema ele começa agitado, não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar hoje pela manhã no jornal Folha de São Paulo, o Leontino Balbo, que é o dono da Native, é uma marca de açúcar, né, de sustentável, reconhecidamente sustentável, né, uma entrevista com falas bastante duras para todo mundo, indústria, governo, sociedade civil, de modo geral. A frase mais leve que ele coloca na entrevista dele é que o greenwashing está institucionalizado, né, entre as empresas, governos e por aí vai. Então, assim, uma fala bastante contundente sobre o tema, né, o que demonstra aí para a gente a importância, né, vai ressaltando cada vez mais a importância que esse tema tem. Eu vou compartilhar os meus slides aqui com vocês. Então, como a Lúcia adiantou, né, a gente vai falar um pouco sobre esse Global Guidance on Environmental Claims, que foi lançado o mês passado em Atenas. A gente ficou um pouco na dúvida se era o caso de compartilhar com vocês esse guia, porque ele ainda está sendo, a versão dele em português ainda está sendo discutida, né? As traduções que vocês verão aqui são traduções que foram feitas para esta apresentação, mas não são ainda as definitivas. Mas a gente decidiu fazer a apresentação porque é uma plateia absolutamente qualificada, né, de advogados, então a gente já queria dividir com vocês este guia. Esse guia, pessoal, ele, da onde que ele nasceu, né? Ele é uma decorrência da assinatura do ano passado, lá na WFA, que congrega, né, os maiores anunciantes do mundo, do Planet Pledge. Da onde vem, né, esse Planet Pledge? Como a WFA congrega, né, os maiores anunciantes do mundo, a indústria se viu diante de um dilema, né? Qual que é a principal função do marketing? É o incentivar o consumo, né? Todo mundo sabe disso aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ficar incentivando o consumo de uma forma até pouco sustentável, ou eu quero ser um agente transformador de comportamentos, né? Então, a associação resolveu, né, adotar o segundo caminho e trabalhar para ser um agente transformador de comportamentos. E daí, então, se assinou o Planet Pledge, que tem aí, pessoal, basicamente, né, esses 4 compromissos, né? O primeiro, que é fazer parte aí, né, encorajar uma campanha global, né, a corrida para o zero, né, zero de emissões, zero carbono e por aí vai, né, e encorajar, então, né, a supply chain, né, o supply da cadeia de marketing a seguir esse caminho, né, o scale que eles estão chamando aqui, né, que seria a capacidade, né, que tenha a indústria do marketing de liderar essa campanha, né, alertando sobre as mudanças climáticas, né, então ter um papel relevante nisso, né, harness, que é usar, né, também o poder do marketing para impulsionar, né, comportamentos mais sustentáveis por parte dos consumidores, né, porque a gente sabe que essa questão climática, né, essa questão de sustentabilidade, ela passa pela indústria, passa por governos, mas passa pelo consumidor também, né. Se o consumidor mudar os hábitos,
fica uma ponta complicada nessa história. E, por fim, o reinforce, que é cuidar para que as campanhas de marketing sejam campanhas baseadas, né, em evidências, né, evitar os claims enganosos e por aí vai. Então, foi nesse contexto, né, que o guia foi assinado. O guia foi pedido, né, o guia ele foi pedido pela WFA para o International Council for Advertising Self-Regulation, que eu acho que eu posso dizer aqui, o famoso ICAS, que a Juliana está lá participando das reuniões da reunião do ICAS, se eu não me engano, mas é a organização aí que congrega os diversos CONARES, né, ao redor do mundo, pela European Advertising Standards Alliance, né, a ESA, com o apoio de especialistas ambientais, né, da Advertising Standards Authorities do Reino Unido, né, ele está mais focado em claims ambientais, vocês vão ver, mas a gente consegue daí começar a ver como a coisa vai caminhar também para as outras áreas, né, por exemplo, do social washing e por aí vai, né. Aqui é o reconhecimento, né, desse papel do marketing como mola propulsora, né, de comportamentos, tendências, né, então vamos usar essa força em prol de uma causa que é importante para todos nós, né, e a ABA, como disse a Lúcia, né, ela é afiliada da WFA e, portanto, em primeira mão vai lançar esse guia, provavelmente em agosto desse ano, né, porque a gente tem um trabalho todo para fazer de tropicalização desse texto. A ideia aqui é que, não sei se vocês sabem, a ABA tem muitos advogados que participam da ABA, mas tem muito também marqueteiros, né, profissionais de marketing. E a gente sempre tenta provocar discussões que sejam importantes para o nosso mercado. Então, há alguns anos já, a gente já vem levantando a bandeira lá da reputação, da importância da reputação para as empresas de um modo geral, e, obviamente, a gente não podia deixar de promover essa discussão em relação a esse tema aqui tão relevante, que é do greenwashing. Eu não vou, obviamente, tocar aqui no anexo U do CONAR, mas vocês verão que está tudo em linha, né? Não tem nada aqui que não se encaixe perfeitamente no anexo U do CONAR. É realmente um guia que a gente voltado para os marqueteiros, para que eles entendam, né, a importância desse assunto, né? A gente vê cada vez mais dentro da associação, né, crescendo no Brasil, talvez fora do Brasil com um pouco mais de força, mas aqui no Brasil a gente já começa a ver muita, e o Fábio falou um pouco isso ontem na palestra dele, né? Você já começa a ver a decisão de compra do consumidor também fortemente baseada no posicionamento das marcas, né? O velho binômio do passado, né? Qualidade e preço, não que deixaram de ser importantes, mas esse é o mínimo hoje, né? Se busca mais, o consumidor está buscando mais o posicionamento das marcas, né? Em última instância, eu estou falando de reputação, né? A reputação tem cada vez mais assumido um papel importante nessa dinâmica, e acho que a pandemia veio precipitar, na verdade, essa discussão que já estava entre nós, né? E eu só espero que a gente aproveite, né, os efeitos, né, dentro dos efeitos da pandemia, que a gente aproveite esse momento, né, para realmente promover mudanças estratégicas aí em prol dessa agenda de ESG, né? E aí, todos esses princípios aqui, é o que a gente fala muito para os profissionais de marketing, é que você precisa fortalecer a sua relação de confiança com o consumidor, né? Porque ela é a base, vai ser a base no processo decisório, né? A gente sabe disso, né? Nós, advogados, que atuamos muito com essa questão, vemos o tanto que é importante a questão da confiança, né? Esse elo de confiança da marca com os seus consumidores. Bom, os 6 princípios, então, né, eles estão aí para alertar e evitar que tenhamos, né, misleading green claims ou o nosso popular greenwashing, né, que a gente vai falar aqui hoje. Aqui vem, então, como, gente, é um guia para profissionais de marketing, agências de publicidade e demais profissionais envolvidos na atividade publicitária, a gente tem que começar do zero, né?
Então, tem que começar a explicar o que é um claim ambiental, né? Então, vocês estão vendo aí, né? As definições que eu coloquei aí resumidamente são bastante simples para nós que somos advogados, mas assim, olha, você está fazendo um claim ambiental, toda vez que você disser alguma coisa ambiental, algum atributo, ressaltar algum atributo ambiental do seu produto. O que é atributo ambiental? É impacto, né? Se tem impacto positivo, negativo, se tem impacto melhor, impacto neutro. Esse teu claim, ele pode estar baseado na composição do teu produto, na composição da embalagem do teu produto, se você reduz energia para produzir esse produto, enfim, tudo, é bastante amplo aqui, né? E eu estou falando, inclusive, de símbolos, né? Não só claims completos, né? Então, vocês veem, né? São definições bastante simples para nós, advogados, mas extremamente importantes que se falem para os profissionais de marketing, os marqueteiros, né? A ideia da aba é que a gente, com esse claim, promova a discussão interna com os marqueteiros, mas que também a gente ajude, né? Nós, profissionais de jurídico, advogados internos, advogados externos, que lidam diretamente com esse assunto, né? Com seus clientes, para que a gente também facilite um pouco aí a nossa interlocução. Olha, não sou só eu, advogado, que estou dizendo que isso é importante, né? A própria Associação de Anunciantes agora, né? Local, global, está aqui chamando atenção para esse tema, né? E aí, como volto a repetir para vocês, né? Um guia voltado para profissionais da indústria publicitária, tem um exemplo. Esse exemplo está no guia, tá? Então, olha só, gente, o que é um exemplo de claim, alegação ambiental, né? Ó, se você fala que o teu produto é sustentável, que ele é bom para o planeta, que ele é verde, que ele é mais verde, que ele é neutro em emissões de carvão, que ele é reciclável, tem zero emissões, baixas emissões, e o uso de imagens, né? Bota uma árvorezinha assim, o que você quer dizer com essa árvorezinha, né? A garrafinha de plástico, enfim. Então, isso aqui é um exemplo para os próprios marqueteiros entenderem o que nós estamos falando aqui, né? Então, vamos passando, né? De novo, como né, para os nossos amigos de marketing, a gente explica também, o guia explica o que são claims ambientais enganosos e por que eles são importantes, evitá-los, né? Então, de novo, né? Definições bem claras, né? Então, primeiro, né? E aí a gente volta, como advogado, para o nosso velho e bom Código de Defesa do Consumidor. É aquele claim sem evidência, sem comprovação, né? Ou são claims que omitem parte da verdade, exageram outras, né? Ou são alegações apresentadas de forma pouco clara, ambígua, ou imprecisa para o consumidor. Quando eu defendi o meu doutorado lá atrás, eu falei um pouco sobre o papel do excesso de informações no dever de informar, né? Então, você vê, já existem determinadas categorias de produtos requerem uma vasta quantidade de informações. Você coloca uma árvorezinha ali no meio, coloca um símbolo ali no meio, né? Então fica um negócio meio confuso, isso também é enganoso, né? Explicando para os nossos colegas da área de marketing. E dizendo por que é essa preocupação total com isso? Porque, de novo, né? Confiança é um elemento importante e o consumidor precisa ter condição de avaliar aquela alegação ambiental, né? São, em geral, temas confusos, temas difíceis, temas poucos claros para a audiência, de modo geral. Então, é importante que você tenha claims robustos, claros, diretos, objetivos, e que o consumidor possa entender. E se o teu claim não for tão direto assim, você vai ter que dar um jeito de explicar para o consumidor o que você está querendo dizer. Tá? Dito isso, eu vou mostrar aqui para vocês, né, os 6 princípios, né, e eu vou passar um a um agora. A tradução que a gente fez para cada um deles ainda é uma tradução, né, em discussão, mas acho que dá para a gente ter uma boa ideia do que esses princípios dizem, tá? Então, vamos passar para o princípio 1. De novo, né, pessoal? A audiência aqui é bem qualificada, mas é o básico, né? Vamos voltar ao básico, e é sempre importante quando a gente está lidando com um público que não é de advogados. As suas alegações não devem enganar, né? E as suas bases, né? Ou seja, as suas evidências devem ser claras, né?
Então, a publicidade aqui reforçando, não pode ser enganosa, né? Não posso me valer de informações imprecisas, exageradas, eu preciso ter uma comprovação bem robusta. É muito importante você tomar cuidado com a apresentação, às vezes uma imagem, às vezes não, né? A gente sabe que uma imagem, em determinadas situações, vale mais do que 1000 palavras, então, tem que ser muito criterioso na utilização de palavras, símbolos, imagens, né? Vocês não podem usar, né? Vocês marqueteiros, olha, não podem usar símbolos e sinais, né? Que sejam oriundos de uma determinada certificação, né? Ou aprovação oficial de terceiros. Se você está usando, você precisa ter essa certificação. É básico para a gente, mas, de novo, gente, não é tão básico assim fora do mundo jurídico, né? E é muito importante esse negócio dos símbolos aqui, porque quando a gente vai lá para o CONAR, né, o CONAR fala que a embalagem é um elemento de publicidade, né, também, então será avaliado, né. Cuidado, né, aqui tem um cuidado para os nossos colegas com relação às afirmações gerais, né, ou delimitadas de uma forma genérica, né, amiga do meio ambiente, o que quer dizer isso, né, sustentável aonde, em que condição, né, em que circunstâncias, de novo, vem aqui para a gente, profissional de direito, né, uma coisa que a gente vai se repetir aqui, né, essa preocupação de que o claim tem que ser inteligível, né? Então, eu tenho que considerar para quem que eu estou direcionando esse claim e qual, portanto, vai ser a linguagem que eu vou utilizar. Então, esse é o princípio número 1. O número 2 diz assim, os marqueteiros devem ter evidências, né? De novo, reforçando o ponto. Você tem que ter evidências. E aqui, nesse ponto, cai um pouco mais sobre, discussões um pouco maiores sobre essas evidências, né? Então, que tipo de evidência você vai reunir, né? Ela deve seguir aqueles, olha, eles dizem expressamente, deve seguir a metodologia científica mais reconhecida, a mais moderna, né? Se eu faço uma alegação hoje, isso foi discutido lá, e ela daqui a um ano se torna, a evidência que eu tenho se torna obsoleta, eu vou ter que renovar essa evidência, né? Os claims, mesmo com compromissos específicos, né, ainda que eles sejam futuros improváveis de serem atingidos no curto prazo, essa condição tem que ser esclarecida para o consumidor, sabe? Eu posso até dizer que eu estou no caminho, né, que eu estou indo, que eu estou chegando lá, e essa condição tem que ser claramente dita para o consumidor, né? Claro que eu peguei um resumo aqui, né? O texto é muito mais cheio de expressões, de exemplos, né? E aí alerta aqui, olha, se você vai fazer um claim baseado em informações divergentes, se você não tem uma comprovação científica única, você pode estar incorrendo num claim enganoso, né? Dando sequência, né, no princípio 3, as comunicações de marketing não devem omitir informações relevantes, né? Não é porque você omitiu alguma coisa que seu cliente deixou de ser enganoso, né? Em situações de tempo e espaço limitado, né? O que é isso aqui? Todo mundo diz, olha, mas como é que eu faço para falar toda a informação? Às vezes num comercial de televisão, às vezes num banner que aparece na internet, enfim. Você tem que deixar claro, né, como o consumidor pode ter acesso a essa informação relevante a respeito do claim. Eu não sei se você vai colocar um link, eu não sei se a gente vai colocar um lettering grande dizendo informações adicionais em tal lugar, mas está dizendo, olha, você tem que dar o acesso ao consumidor sobre essa informação do teu suporte, se ele não dá para constar todo no comercial, né, na publicidade, né. Importante, né, também nesse ponto aqui, dizer se esse claim que você está fazendo, né, se ele diz respeito a uma parte do teu produto ou serviço, ou ele pega o produto inteiro, enfim. E movimentando, né, passando para frente aqui, diz que os marqueteiros devem basear os claims ambientais no ciclo de vida completo do produto, né? Deixa eu explicar isso aqui.
se você faz um claim, somente um claim genérico, né, aí que é o seguinte, você só pode fazer isso se ele diz ao teu produto, ao ciclo de vida, diz respeito ao ciclo de vida completo do seu produto, senão você precisa explicar. Então, se você diz que o teu produto, ele vamos dizer assim, ele reduz as emissões de CO2, mas ele reduz as emissões, a produção dele tem uma redução reduzida, né, uma emissão reduzida de CO2 na produção toda, na venda só, na embalagem que você está usando, né? Então, vejam, cada vez mais vai ficar mais difícil fazer essas alegações genéricas. Então, aqui é importante, né, levar isso em consideração. E outra coisa, alerta para os marqueteiros é que se você fizer uma alegação, né, de uma parte pequena do teu produto lá, que é sustentável, se você fizer uma ênfase nisso, pode ser enganoso, porque e o resto? Um pouco do que o Fábio também citou ontem, né? Citou um exemplo especificamente sobre isso, né? Então, eu tenho lá uma pequena redução de alguma coisa, né, que se encaixa num claim ambiental, e eu dou uma ênfase grande nisso, mas e o resto todo, né? Então, isso eu achei importante, achei até bastante corajoso essa orientação por parte da WFA, mas é o certo, né? É o que temos que fazer. É a publicidade comparativa aqui, né? De novo, né? Repete um pouco o que a gente já sabe, né? Produtos, serviços equivalentes, né? E a base, e mais, né? Vai adiante dizendo, olha, a base da comparação deve ser deixada clara para o consumidor, né? Que ele possa tomar uma decisão informada ali, né? Então, tem exemplos, né? Estou falando que eu sou 50%, uso 50% menos plástico. Em relação a quem? Ao quê? Né? A comparação deve ser feita, de novo, né? Um outro alerta aqui para os profissionais de marketing, com aspectos relevantes. Ficar comparando aspectos insignificantes do produto, você pode estar levando uma mensagem enganosa também a esse consumidor, né? Essa comparação não pode omitir dados relevantes, né? A comparação deve ser baseada na mesma metodologia também. Fazer um claim comparativo usando metodologias divergentes, lá atrás já falava que isso pode ser enganoso, e pode ser enganoso também na publicidade comparativa aqui, né? E um alerta importante que eu acho interessante aqui, uma evolução da discussão, claims de superioridade vão exigir outro tipo de evidência, né? Uma coisa é você fazer uma comparação, agora você quer dizer que você é o mais verde, o mais isso, o mais aquilo, essa evidência pode exigir outros documentos que não aqueles adicionais, que não aqueles que apenas dizem respeito a uma comparação entre produtos, né? E, finalmente, né, aqui é um alerta, né, para que eu tenho que observar, tenho que considerar, né, e é muito importante isso aqui quando a gente fala de selos, né, ou de determinados tipos de claims, que eu tenho que observar a legislação local, né, os códigos locais, os regulamentos locais, né. De novo, esse é um guia global, e que vai para o mundo inteiro, então chamando a atenção, né, dessa indústria. Olha, de repente você pode dizer que você, com base em determinados critérios, né, que você reduziu a emissão de CO2 em uma determinada condição, isso é ok num país, mas pode não ser ok num outro país. E no contexto global, e no contexto de grandes empresas, isso toma uma relevância, né, porque você pode ter que desenvolver suportes técnicos diferentes por jurisdição, a depender do claim que você vai fazer aqui, né, nesse ponto aqui. Eu acho que era isso que eu queria dividir com vocês. Aqui, nesse ponto específico, né, vamos ver se a gente consegue trabalhar com alguns exemplos que sejam aqui do Brasil, obviamente, para deixar esse ponto bastante claro, né. Esse é um código que vai ser, nós estamos trabalhando na tradução, mas ele vai ser também objeto de discussão interna no comitê jurídico da associação, para que a versão final, né, venha com bastante esclarecimento, com um bom direcionamento para a indústria de marketing local.
Era isso que eu queria dividir com vocês. Eu estou aqui à disposição de vocês para perguntas e agradeço novamente aqui a participação. Você trouxe considerações que vão, apesar de estar na aba, né, eu acho que acho que o importante é estar na aba e bem orientar como fazer um marketing responsável. Essa é uma missão muito forte da aba, que preza pela liberdade, mas sempre com muita responsabilidade. E aí a gente vê que a gente tem grandes desafios, porque a gente sabe, assim, pesquisas já mostram, né, que os consumidores, eles tendem a não comprar o produto se a empresa não mostrar um engajamento muito forte com o aspecto da sustentabilidade. Então, anunciar esses aspectos é também uma necessidade por parte das empresas, porque elas sabem que hoje esse é um tema de altíssima relevância. Então, nós temos grandes desafios, porque as empresas precisam mostrar o que elas têm feito, mas elas precisam ter, como a Nelsina colocou, baseado em evidência, né? Baseado realmente em dados e fatos que dizem respeito às suas atividades. Mas a gente sabe que este é um desafio muito grande, porque cada vez mais esse tema se coloca para o consumidor. E um outro aspecto, até aqui de reflexão, é que se de um lado a gente tem a necessidade, porque o consumidor imputa à empresa uma responsabilidade em diminuir o dano ambiental, então existe também por parte do consumidor essa imputação de responsabilidade para as empresas, e elas se sentem então premidas em, não só por questões de ESG e tal, mas de entregar produtos que sejam mais sustentáveis do ponto de vista da cadeia. A gente sabe que ainda os brasileiros, em particular, as pesquisas mostram, eles ainda têm pouco engajamento na parte que lhes cabe, né? Então, a gente tem o que a gente chama dos eco-dismissers, que são aqueles consumidores que pouco querem entender ou saber ou fazer a sua parte no tema da sustentabilidade. E aí entra também a importância das empresas fazerem esse call to action para que a sociedade como um todo contribua por uma redução desse impacto. Então, o greenwashing, ele, né, até essa sua fala do hoje, que está na Folha e tudo, como é atual o tema, porque a gente sabe que é uma necessidade anunciar essas questões, seja porque a empresa ela está fortemente engajada, seja porque o consumidor espera isso, mas como fazer de forma adequada. E aí são esses desafios que você colocou. Acho que muito do que está nesse guia, né, eu vou passar a palavra para a Juliana, o CONAR endereça muito bem no Brasil, tem um anexo realmente muito alinhado com o mundo, mostrando o pioneirismo do Brasil nessas discussões, é preciso dizer isso, nós somos muito pioneiros nessas discussões, e tem trazido bastante, né, norte para os anunciantes, né? Por exemplo, o tema da informação adicional. O consumidor, ele tem lá uma informação, essa informação ela tem que ser baseada na evidência da empresa. Aonde a empresa vai colocar essa evidência? Via de regra, ela vai colocar no seu site, ela vai ter um QR Code na embalagem, que remete para mais informações. Realmente é impossível você trazer todo esse detalhamento, mas se você trouxer uma informação, é importante que ela seja esclarecida em que medida aquele produto, aquela informação está impactando positivamente, né? E aí eu acho que o CONAR ele traz bastante regramento e tem orientado sempre que as empresas falham nesse dever informacional mais completo. Então, eu queria agradecer muito essa atualidade que você trouxe, Nelsina, deixar aqui já passando a palavra para a Juliana, para que a gente possa, ao final, também ouvir a Vanessa e, quem sabe, ter um pouquinho de debate nesse tema, que é tão importante, né? Se de um lado a gente tem que tomar cuidado, e tem que tomar cuidado mesmo, senão você banaliza as ações e as práticas, de outro lado, é uma demanda, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Então, Juliana, já vou passar a palavra para você, agradecer pela sua presença internacional e o seu pioneirismo aí fora também, e vamos ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Obrigada pelo convite ao IBRAC, aos organizadores. Eu cumprimento as palestrantes que aqui tenho a honra de dividir a palavra, que são as maiores especialistas na comunicação comercial, os maiores especialistas do Brasil e também parâmetros, a Lúcia, que já a gente troca corriqueiramente
os conhecimentos, e também cumprimentar o IBRAC pela escolha do tema, que é prioritário e é tido como uma urgência. Eu vou também compartilhar uma apresentação, deixa eu só pegar aqui. Eu vou falar rapidamente, assim, sobre o quadro de controle da publicidade, não vou me estender muito sobre isso, para entrar no comparativo internacional nos princípios brasileiros. A gente tem do controle da publicidade, assim, acho que já até falei sobre isso aqui, mas é importante colocar um sistema misto de controle, regulamentação pública e privada. Esse sistema vigora na grande parte, na maioria dos países, quase todos os países de economia de mercado, são 51 países, embaixo nesses links, que depois acho que a gente pode disponibilizar a apresentação, tem a descrição de cada um desses países e cada um desses órgãos. O controle público pela Constituição Federal, legislação esparsa e autoridades incumbidas da aplicação. O controle privado, condensado no Código de Autorregulamentação Publicitária, que é aplicado pelo CONAR, pelo Conselho de Ética. Importante colocar que a autorregulamentação é uma camada adicional, ela parte do cumprimento da lei para estabelecer medidas, compromissos e que complementam, né, que se baseiam principalmente na observância da lei. E depois uma camada, além de normativa, também de aplicação desses medidas por meio de correções e medidas participativas, cujo instrumento é fundamental para endereçar o volume e a velocidade da comunicação contemporânea. Então, a autorregulamentação é um instrumento que é largamente utilizado, não só no Brasil e fora, e também reconhecido e encorajado por autoridades. Não vou aqui colocar mais da autorregulamentação para a gente já entrar no quadro de controle da publicidade com apelos de sustentabilidade, aqui que parte, né, dos valores constitucionais, que aqui estabelece a corresponsabilidade e uma visão de futuro. Importante colocar, acho que foi falado dessa visão cética e crítica, né, sobre a publicidade. Acho que existe também, por outro lado, uma corresponsabilidade, assunção, cada um de seus papéis, e acredito que a gente evolui nesse sentido ao trabalhar com essas medidas. O Código de Defesa do Consumidor já traz isso, falando primeiro da parte do consumidor, de educação e conscientização do consumo, e na outra ponta, de toda a cadeia de responsabilidade de fornecedores e anunciantes, estabelecendo tanto informação verdadeira quanto dever de respeito aos valores ambientais. Depois a gente tem alguma legislação reflexa, que também é aplicável a isso. Essa legislação fala de todo o ciclo dos bens de consumo, desde a matéria-prima, produção, distribuição, consumo, destinação de resíduos e todas as emissões, tudo que impacta e cada vez mais informação relevante na decisão de compra. Aqui o primeiro, uma série de leis, o Brasil tem um quadro normativo importante, o Código Florestal, que fala da proteção da vegetação, preservação e também de controle de origem, aqui no caso, por exemplo, origem de madeira e as certificações para atestar a conformidade da procedência. Essa legislação que fala das condutas lesivas ao meio ambiente, de respeito à fauna e flora, por exemplo, a apresentação de demonstração de crueldade de animais em cativeiro, que seria tido como reprovável em anúncio. A gente teve um caso julgado pelo Conselho de Ética do CONAR, em que se apresentava a venda de um animal, de uma ave, de um pássaro, para soltura, dramatizando o claim liberdade não tem preço, e algumas entidades se queixaram, porque o cativeiro e também a soltura sem adaptação de animal silvestre é uma conduta tida como inadequada
né, e que não respeita a sobrevivência daquela espécie, portanto, o anúncio foi reprovado. A gente tem também, que é um ponto super importante, que fala da política nacional da mudança do clima, e registra os compromissos assumidos pelo Brasil nas convenções das Nações Unidas. Também fala do Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, incorpora, e ele fala da questão do clima, que é tido como prioritária e com evidência de constituir uma real ameaça à existência. Não é uma ameaça de longo prazo, existem projeções e evidências de, por exemplo, que o curso desse aumento da temperatura pode tornar a maior parte do planeta inabitável até 2100. Todas essas informações são extraídas do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e evidenciam e trazem, assim, bases científicas de necessidade de ação e urgência. Desse quadro emergem os apelos publicitários sobre a pegada de carbono, que tem sido o mais recorrente e o maior foco de preocupação. Eu vou falar mais desses claims mais à frente, quando eu falar sobre o quadro internacional. Também a questão da política de resíduos sólidos, cuja o decreto, a regulamentação foi recente, agora desse ano, que fala também de responsabilidade compartilhada. A gente tem uma cadeia, de um lado, de informação de como destinar esses resíduos, e de outro lado, o consumidor também, que tem o seu papel. Aqui também a questão das emissões, da questão dos impactos, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que fala justamente sobre as emissões de gases, o consumo de energia e aqui de consumo de combustíveis. Então, a gente também tem uma legislação sobre produtos orgânicos, e ali as informações relevantes sobre composição, mas sobre toda a cadeia produtiva dessa categoria de alimentos. E aqui já chegando no quadro internacional, considerando que é um esforço que precisa ser global, de fato, e o quadro brasileiro, no que tange, pelo menos, ao quadro normativo sobre os claims de sustentabilidade, está alinhado aos parâmetros mais avançados. Esses são os principais textos europeus. Aqui é interessante notar a questão a ênfase que eles dão para as informações de durabilidade e de reparabilidade, e falam também de algumas práticas que poderiam ser tidas como greenwashing, como informações de medidas aspiracionais, como se fossem atuais, ou a divulgação de benefícios comuns, ou atributos obrigatórios como se fossem distintivos. Aqui, como falado, que encontra ressonância no guia da World Federation of Advertisers, que fala do critério de comparação, o método que precisa ser informado. A comparação é estimulada, é chamada competição boa para a inovação e melhoria dos produtos, e a consequente informação ao consumidor desses novos atributos. A Federal Trade Commission dos Estados Unidos também tem os seus Green Claims. O quadro norte-americano não conta com legislação, aqui são normas administrativas, mas que são bem práticas, e existe um sumário disponível aqui que estabelece para cada um dos argumentos algumas orientações práticas, justamente para a promoção da informação correta. Aí a gente vem para o quadro internacional. O ICC, o guia sobre publicidade responsável do ICC, é a maior referência para os códigos de autorregulamentação de todos os países que adotam um sistema misto. E ele tem um capítulo e um quadro também bastante completo sobre os argumentos de sustentabilidade. Recentemente lançado, que foi bem explicado pela Nelsina, o Guia Internacional sobre Claims Ambientais da WFA,
que comissionou a ICAS e EASA para elaborar esse guia. Ele foi feito por especialistas do Reino Unido, que estudaram as legislações de praticamente todos os países do mundo, legislações e autorregulamentação. Ele foi feito num grupo de trabalhos que teve a participação do Brasil, 2 representantes do Brasil, também representantes da Austrália, França, Índia, Espanha, Suécia e Estados Unidos. Esse guia o resultado desse guia é realmente da maior qualidade. Ele tem informação completa, ele condensa os principais pontos para serem observados, ele é resumido e simples, justamente para a promoção de comunicação correta. Aí eu venho para o código, né, para a autorregulamentação brasileira. Ela tem sim, ela encontra a ressonância em todos os princípios desse guia, que foi lançado. A gente tem uma harmonização justamente para gerar uma aplicação descomplicada, né, para que seja simples e para que se promova informação correta sobre os apelos de sustentabilidade. O Código Brasileiro, as regras do país foram pioneiras. A primeira versão do Código, em 1978, já tinha um capítulo sobre sustentabilidade, sobre ecologia. Essas regras foram atualizadas em 2011, com o lançamento do anexo U. Foi feito um grupo de trabalhos com especialistas de múltiplas formações e representatividade. Esse anexo também muito completo, ele levou em conta 2 características. A primeira, que faz parte da criatividade, da comunicação humana, uso de recursos linguísticos e argumentos subjetivos, que não são recebidos de forma literal, como as hipérboles e as metáforas. Esses recursos são positivos, eles engrandecem o pensamento, são estimulados, mas aí eu venho com a segunda questão relacionada ao tema. Em geral, os argumentos ambientais são interpretados pelos consumidores de forma objetiva. Então, aí se ressalta o primeiro dever, que é a veracidade, no caso, a informação correta e precisa, a curacidade da informação, baseada em devida comprovação. Por consequência, os argumentos genéricos ou absolutos têm maior probabilidade de conduzir a erro e de serem tidos como exageros, a menos que se comprove a extensão das medidas correlacionada à amplitude do apelo apresentado. Também a apresentação de apelos de compromissos aspiracionais como atuais ou concretos, também algo que seria uma forma de incorrer em greenwashing. E aí a apresentação, a questão do uso dos qualificativos, que podem ser delimitadores daquele apelo ambiental e ajudar a corretamente comunicar as medidas efetivamente tomadas. A questão da fundamentação e das fontes, a fundamentação, como a gente colocou, por metodologia cientificamente aceita. A questão de evidências conflitantes, existe, né, na formação do conhecimento, por vezes, alguma divergência, elas precisam ser colocadas, então, bem delimitadas e não colocadas como um consenso universal. E outra questão é que considerar que o consumidor não tem um conhecimento, ele tem sim, o conhecimento dele sobre a questão é crescente, mas ele não pode assumir que ele tem um conhecimento acima da média do razoável. Então, é bastante importante a apresentação das informações claras e a disponibilização de dados completos, que aqui, como a Lúcia havia mencionado, por meio de canais acessórios. Também a questão do ciclo de vida, né, qual que é a parte ou a etapa que se refere àquele argumento, o atributo apresentado. Isso tem sido considerado particularmente importante nos claims de pegada de carbono, e o cumprimento da legislação
acredito que esse guia da WFA venha com uma base de dados da legislação dos diversos países. Isso, acho que o guia foi muito recente, mas o conhecimento e o cumprimento da legislação é a base fundamental. De todos esses quadros, a gente tem uma jurisprudência de longa data do Conselho de Ética do CONAR, que vem examinando os claims como pegada de carbono, em que se fala da necessidade de esclarecer a natureza da ação, se ela é redução, se ela é compensação, e também qual etapa do ciclo se refere, se é o ciclo completo ou se é a produção apenas, a distribuição, qual etapa que se refere àquela redução anunciada. A questão da degradabilidade, então quais as condições ou o tempo, também tem sido considerado por vezes importante apresentar informações eventualmente por meio de, incluindo e-mails acessórios, a circularidade, reciclabilidade, as reduções, e um claim que é bastante interessante são os livres de, os livres de alguma substância, que vêm sendo também recorrentemente utilizados, e são considerados claims comparativos que têm um escrutínio também maior. Eu não vou estender muito, acho que cada uma desses claims tem diversos casos que foram analisados. Todo esse quadro, ele importa, ele reflete a dedicação das partes para a publicidade correta, justamente para evitar aquilo que foi mencionado de que a publicidade com apelos de sustentabilidade seria apenas um discurso. E superando essas críticas, entendo que a publicidade é um papel primordial na solução. Ela é necessária para que sejam estimulados e reconhecidos esses benefícios e medidas e posicionamento tangível de redução de impactos. Então, é isso no momento, e eu agradeço o espaço aqui para falar e fico à disposição. Obrigada. Eu estava até vendo aqui o seu tempo. Bom, você, como sempre, aqui, sharp aqui no tempo. Até ia comentar, trazer um caso aqui, estava olhando esse comentário que você fez, de que se é redução, compensação, qual é a etapa da cadeia que se refere. E eu estava lembrando de um caso aqui, puxando num caso em que o CONAR determinou uma alteração, porque a empresa tinha, sim, um claim que era verdadeiro, que era a questão do pneu verde, mas ele não era em toda a cadeia produtiva do ciclo. E aí o CONAR determinou nesse caso, eu estava puxando aqui, a alteração para que a empresa deixasse expresso em seu anúncio que os benefícios ambientais do pneu decorriam do seu uso, na questão do uso, e não no processo de produção ou descarte. Então, só aqui concretizando um pouquinho como o CONAR vem atuando, existe sim um aspecto na cadeia de determinado ciclo que é positivo, mas se isso não se faz durante o ciclo todo, se determina que se esclareça ao consumidor em que momento aquele impacto está sendo positivo. Então, essa é uma situação que vem sendo posta, no sentido de aclarar para o consumidor o efetivo benefício, para que ele não entenda que é um dos princípios do anexo do CONAR, de que não haja alegações absolutas, absolutas ou que possam impactar de forma tão genérica a ponto do consumidor entender que todo o ciclo seria, quando na verdade é inclusive impossível você ter uma situação em que você anule por completo determinado aspecto da cadeia produtiva, mas isso não significa que as empresas não se esmerem, não se esforcem para reduzir o impacto em determinado momento da cadeia. Eu acho que o que se coloca aqui é não poder anunciar, mas como anunciar. Então, eu acho que está havendo uma evolução, uma maturidade nesse aspecto, que começou muito genérico, até se a gente olhar a curva, os claims iniciais lá atrás, quando se começou a debater, eles eram muito genéricos, era o amigo verde, o amigo da natureza, ou o marketing puramente contribui para isso ou para aquilo, mas sem explicar em que medida, e às vezes até a contribuição, ela
não era efetiva porque outro aspecto da cadeia anulava aquela contribuição. Então, o que eu vejo, assim, para quem também está no mercado há já algum tempo, é que tem havido uma evolução. Para quê? Sair do genérico para o que a Juliana até colocou aqui, a Neucina, da precisão, de você não ter o exagero, de você não ter aquele marketing que é meramente genérico, sem precisão. Então, hoje, quando a gente pensa em anunciar, a gente tem que ter precisão nessa informação e detalhamento do aspecto realmente positivo. E aí vem, então, aqui a nossa próxima palestrante, que é vice-presidente jurídica da Unilever, então, tem aí grandes desafios dentro desse conceito, inclusive é uma das maiores anunciantes do país, e já há mais de uma década com um engajamento muito forte, tanto no Brasil quanto no mundo, no aspecto da sustentabilidade. Então, queria já passar a palavra para a Vanessa, para que ela nos dê aqui um pouquinho de luz sobre o aspecto empresarial dentro desse contexto, de tanta legislação, inclusive, eu queria até fazer uma ponte, a Neucina comentou, tem que olhar a legislação local. Então, quando a gente vem para a apresentação da Juliana, a gente fala, olha, não é só o Código do CONAR, não é só o Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma miríade de legislação ambiental e de outros aspectos, né, que vão impactar desde o orgânico, passando para o resíduo sólido, indo para a legislação do IBAMA também, que tem vedações específicas. Então, realmente, é um desafio grande e requer essa especialização no sentido de conhecimento de uma legislação bastante ampla, no Brasil, bastante ampla mesmo, localmente falando. Então, Vanessa, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Juliana, pela sua apresentação. E já seguindo para você, Van, a palavra é sua. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todos, a todas. Agradeço ao IBRAC pelo convite. É uma grande honra e um baita desafio aqui falar depois das brilhantes explanações da Neucina e da Juliana. Eu trouxe aqui um pouco, vamos ver se eu consigo superar aqui esse desafio. Vou pegar uma apresentaçãozinha para ajudar a guiar. Mas eu acho que a ideia aqui é trazer alguns casos concretos do próprio guia da WFA para fomentar essa nossa reflexão e discussão. Alguns, também poucos casos, né, julgados pelo CONAR, o mais antigo e o mais recente, que eu acho que ajuda a balizar. Mas acho que a grande mensagem dessa discussão é que ela é absolutamente relevante e emergencial, né? Acho que mais do que falar só de greenwashing, a gente, né, ontem o IBRAC abriu o evento muito bem falando de ESG, né? E questões complexas como o ESG requerem também soluções e uma abordagem absolutamente holística, né? Não existe uma bala de prata. E eu acho que o conceito de greenwashing entra muito dentro desse contexto, né? Não existe uma alegação ou uma única coisa que vai salvar o meio ambiente, porque tudo que a gente faz gera algum impacto. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade está cobrando uma ação das empresas. A sociedade também precisa, né, nós todos, né, fazer o nosso papel individualmente, né, desde questões mais simples de como separar o lixo ou como economizar água, ou seja, é uma abordagem absolutamente holística que a gente precisa pensar aqui. E aí, pensando nas empresas, quais são esses grandes incentivos para as empresas também adotarem essas condutas, que normalmente geram custo para a empresa, né? Custo de transação. O custo de transação é alto aqui. Então, quais são os grandes incentivos? Eu acho que ontem foi muito bacana ouvir o Fábio falar. Existe acho que hoje o grande incentivo, sem dúvida alguma, é reputacional. Mas se a gente quer acelerar essa agenda, eu acho que fica também uma reflexão, quais serão os outros grandes incentivos, porque não é uma única empresa que vai fazer e vai resolver essa situação. Então, aqui a gente realmente precisa de esforços conjuntos. Então, será que não há outros incentivos que a gente poderia pensar que fossem mais amplamente abordados e explorados para que mais gente estivesse nessa onda? Acho que fica aqui essa reflexão, mas para a gente começar, vamos lá falando dos casos, né? O guia da WFA traz alguns casos bem interessantes, eu só separei 2 para mostrar aqui para vocês. Um de uma publicidade que tem esse selo aqui, que fala 100% neutro em carbono, e foi avaliado lá na Bélgica pela Conselho de Autorregulamentação Local, o JED,
E eles entenderam que sim, caberia uma alteração, porque apesar de já conter um lettering, né, falando das compensações das emissões de carbono, o selo, tal como demonstrado na publicidade, ele trazia uma ideia de que teria havido uma certificação e que, portanto, teria alguém chancelando esse claim, e ele foi compreendido como mais abrangente do que efetivamente demonstrado. Então, aqui foi determinada uma alteração. Um outro exemplo dos Estados Unidos que falava que o vidro era o pote ou o recipiente mais seguro da natureza. E aqui também a NAD também entendeu que a publicidade merecia um reparo, porque ele, sem dúvida alguma, o vidro ele tem aspectos sustentáveis no seu ciclo de vida, mas não no ciclo de vida completo. Então, isso deveria ter sido esclarecido na publicidade, em qual aspecto ele seria o mais seguro do ponto de vista da natureza. Então, alguns exemplos que estão lá no guia, mas o guia realmente traz outros exemplos muito bons, trouxe inclusive de indústrias diferentes, né, uma indústria do turismo, aqui de bens de consumo, para a gente ver que realmente é uma discussão absolutamente abrangente e que abarca todos nós. Trouxe 2 casos do CONAR também, um mais antigo, de 2013, né, que corrobora com o que Lúcia, Juliana e Neucina falaram. Nessa discussão, ela não é nova, ela já existe há bastante tempo, né, então o caso de 2013, que falava em produto 100% ecológico, e o CONAR entendeu que sim, caberia uma alteração nesse anúncio, porque ele transmitiu uma ideia, né, absoluta que o produto algum consegue cumprir. E um caso mais recente, né, de carbono negativo, que acho que as discussões vão ficando cada vez mais sofisticadas, do ponto de vista, inclusive, técnico, que traz aí também uma necessidade de constante atualização dos advogados para entender um pouco melhor a tecnicidade das discussões, para poder ajudar, né, os seus clientes e o próprio negócio a fazer claims de forma adequada, né? Então, aqui se falava em carbono neutro, carbono negativo, e o CONAR também entendeu por bem uma determinação de alteração desse anúncio para fazer constar qual é efetivamente a entrega da companhia, né? E não significa que eram empresas que estavam fazendo claims absolutamente sem qualquer suporte, não. Nesse segundo caso especificamente, havia certificações, haviam terceiros endossando, né? Tá no site do CONAR o detalhamento do caso para quem quiser buscar. E ainda assim foi entendido que merecia algum reparo. E acho que isso só mostra a complexidade do assunto e a necessidade de realmente de um olhar bastante atento. Trouxe esses 4 casos, e aí eu também vou comentar um pouco da experiência empresarial. Eu posso falar da Unilever, estou aqui há quase 20 anos, então conheço bem como uma empresa de bens de consumo que foi vanguardista no ponto da sustentabilidade, a gente tem bastante orgulho em falar, resolveu essa questão, né? Então, ontem na fala do Fábio ficou muito claro, né? Greenwashing ou ESG não é uma estratégia só de marketing. Se ela for apenas uma estratégia de marketing, o risco de você incorrer em greenwashing, ele é muito grande, porque ele não tem a substância, ele não tem a parte pesada, que são todos os controles que você precisa ter. Então, a minha proposta aqui é mais do que a gente falar de greenwashing, é falar da responsabilidade corporativa mesmo. No caso da Unilever, a gente resolveu, há muito tempo atrás, e com muito ceticismo do mercado, não vamos nos enganar, em falar, nós vamos crescer de forma sustentável e responsável. Isso funciona. Você não precisa olhar uma coisa em detrimento da outra. A sustentabilidade pode estar integrada na sua estratégia de negócio. E exatamente parte daí a reflexão que eu trago aqui para a mesa. Para evitar o greenwashing, é muito importante que a empresa inteira esteja comprometida com práticas sustentáveis. E aqui, na estratégia de negócio da Unilever, fala que nós somos movidos pelo nosso propósito de tornar a sustentabilidade parte do dia a dia de todos. Então, quando me perguntam, mas quem é responsável por ESG na Unilever? Tem um responsável? Não, somos todos nós,
porque no final do dia a gente não vai entregar as nossas metas de negócio se a gente não entregar também os nossos compromissos de trazer a sustentabilidade para a vida das pessoas. E isso não é uma ação de um dia para o outro, isso requer muito tempo, muito esforço. Então, o que a gente decidiu, né, globalmente, como estratégia da companhia, em usar a nossa escala para o bem? E aqui é o resultado de um trabalho de mais de 10 anos que a companhia está fazendo. Então, de verdade, é um esforço coletivo e há muito tempo. Há 10 anos atrás, em 2010, um pouco mais de 10 anos, a Unilever lançou o Plano de Vida Sustentável. Ele era bem vanguardista, ele trazia metas bastante ambiciosas que a gente foi trabalhando para alcançá-las, né? E dentro dessa jornada, a gente hoje já é zero resíduos não perigosos enviados para aterros em toda a nossa manufatura. 67% das nossas matérias-primas agrícolas são de origem sustentável, 52% das embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostável, 100% de eletricidade renovável globalmente, 2,63 milhões de mulheres empoderadas, e no final de tudo isso a gente ajudou 1,3 bilhões de pessoas a melhorarem sua saúde e o bem-estar. Gente, isso aqui é um esforço de mais de 10 anos, não é o resultado de um dia para a noite, então não é uma questão de estratégia de marketing. Se for, dá muito trabalho para fazer isso só por uma estratégia de marketing, né? Realmente a estratégia de negócio da companhia. E aí, depois de mais de 10 anos nessa jornada, a gente tem bastante orgulho em falar que nós somos líderes, sim, em negócios sustentáveis, né? Vou citar o índice Dow Jones, que por mais de 17 vezes a Unilever foi tida como a empresa mais reconhecida, né, com o último score 90 de 100 no índice Dow Jones. Então, é um esforço que vale a pena, né? Fica esse convite para que tenham esses incentivos sejam realmente compartilhados por mais indústrias, né? O planeta e, enfim, a nossa sociedade se beneficia disso, né? Então, é uma jornada que já vem sido reconhecida. E como eu falei, né? A nossa visão, tudo parte da estratégia da companhia. A nossa visão é ser líder global em negócios sustentáveis e demonstrar como um modelo de negócio guiado para o propósito e pronto para o futuro entrega melhor desempenho com resultados financeiros consistentes no terço superior da nossa indústria. Então, é uma posição bastante vanguardista, que traz muitos desafios no nosso dia a dia, sem dúvida alguma, mas é a forma como a gente decidiu fazer negócios, né? Então, parte daí toda a nossa estratégia. E aí, como vocês podem ver, eu não vou passar por esse slide, mas eu só trouxe aqui um pouco de como isso funciona na prática, né? Esse aqui é um slide que tenta resumir um pouco das nossas frentes. Pensando no planeta, pensando no bem-estar e confiança e na saúde das pessoas, e pensando em inclusão e justiça. Então, vocês podem ver que é bastante complexo, é bastante profundo, e ele tem pilares que eles, sem dúvida alguma, vão para além das questões legais, né? Eu acho que aqui tem um outro ponto que a gente vai poder discutir nesse painel. Quando a gente fala de ESG, em alguns momentos a gente fala, mas não tem uma legislação específica, e a minha reflexão e a minha provocação aqui, mas será que precisa? Se a gente está falando de ESG, a gente está falando possivelmente de parâmetros e padrões que vão para além do que a legislação requer. E a Juliana trouxe um pouco disso, né, também nas análises do CONAR. Se você está fazendo o que a legislação pede, você está cumprindo a lei, que ótimo, né, um bom cidadão. Mas se você quer se autoproclamar num certo nível de diferenciação, talvez a régua não seja só da legislação, sejam de outros parâmetros, seja autorregulamentação, boas práticas, enfim. Eu acho que tem um pouco dessa discussão. E aí, considerando que o jurídico é treinado normalmente para avaliar a conformidade da lei, qual é esse nosso novo papel? Eu digo que é um papel que vai muito, muito além da legalidade e ele passa por discussões éticas, né? E eu acho que essa é uma grande oportunidade para os advogados, né? Que normalmente já são olhados pelas organizações, sejam advogados internos ou mesmo os escritórios de advocacia, como os conselheiros confiáveis da organização, né? Que normalmente no momento de dúvida é perguntado, mas eu posso fazer isso? Aqui acho que a resposta vai muito além do pode ou não pode, a legislação permite ou não permite, mas é o correto a ser feito?
O que diz a autorregulamentação? O que dizem as melhores práticas? Para onde o mundo está caminhando? Então, acho que aqui é uma abordagem muito mais ética, pensando na ética e integridade, exatamente para a gente poder falar em ESG e para a gente, obviamente, evitar o greenwashing, né? E aqui eu falo, né, que na Unilever é uma nova forma de fazer negócios, né, então a gente tem o consumidor no coração de tudo que a gente faz, então a gente está comprometido em fornecer produtos que tenham valor para esse consumidor, obviamente que sejam seguros e que eles sejam rotulados e anunciados da forma adequada. E a integridade vem em primeiro lugar, então todo mundo é obrigado a cumprir as leis dos países nos quais a gente opera, e é importante, obviamente, consultar o jurídico para garantir que isso aconteça, né, então eu digo que o nosso Código de Princípios é a nossa Constituição Federal. E ali tem muito, muito insumo, muito material para dizer qual é a forma adequada de fazer negócios, quais são relações mutuamente benéficas, né, para o fabricante, para a indústria e para os seus fornecedores. A gente tem um código de fornecimento responsável, que também está disponível no nosso site. Então, a gente pensa não só no produto, é claro que a gente vende produto, anuncia o produto, mas o nosso trabalho interno, ele pensa em toda a cadeia. E tem um grande desafio ali também, né, porque a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala da educação do consumidor, e a gente sabe que boa parte, né, do consumo de insumos naturais, ele vem do consumo dos nossos produtos, né, não necessariamente o maior impacto é na fabricação, é na indústria, mas sim no consumo. Então, como é que a gente ajuda esse consumidor, eventualmente, usar menos água, para lavar o cabelo, ou para tirar o condicionador, ou para fazer um ciclo a menos de lavagem das suas roupas, então tem um grande esforço por trás disso também, e como a Juliana falou, né, o marketing, ele pode ser um marketing do bem, né, se você ajuda a ensinar novas formas de consumo para esse consumidor, você está ajudando, de certa maneira, a contribuir para a diminuição da pegada, né, das empresas, dos produtos e dos próprios consumidores, né. E aí o contexto externo, o controle externo, sem dúvida alguma, passa pela autorregulamentação, sem dúvida alguma, passa pela própria reputação da companhia, o que os consumidores estão falando nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais foram um fenômeno absolutamente transformador na dinâmica da sociedade, na conversa entre consumidor e fornecedor. Agora se tornou um diálogo. Há 30 anos atrás, sem dúvida alguma, era muito mais um monólogo, a empresa falava, o consumidor aceitava. Hoje em dia, o consumidor interage, ele fala, ele tem uma opinião, ele tem praticamente um veículo de mídia na sua mão. Se ele tem um celular e tem uma conta na rede social, ele pode fazer um post, ele pode fazer um vídeo, ele pode se manifestar e pode colocar ali a sua insatisfação. O que faz as empresas melhorarem, sem sombra de dúvida alguma, né? A gente está aqui para ter uma empresa que fique no mercado por muitos e muitos anos. Então, para garantir também a sustentabilidade da empresa, a gente precisa servir muito bem esse nosso consumidor. E eu acho que tem duas alterações legislativas um pouco mais recentes que reforçam ainda mais o papel da autorregulamentação nesse controle da legalidade e da potencial enganosidade das mensagens, né? Acho que a própria Lei da Liberdade Econômica, lá em 19, já falava, né, de evitar o abuso regulatório e trazer a discussão para a lei federal, na eventualidade de se querer restringir publicidade de determinados setores. Eu acho que é um ponto importante para a gente lembrar, além de todo o arcabouço, né, normativo de Constituição Federal, acho que vem a Lei da Liberdade Econômica e traz essa informação. Eu acho que mais recentemente, muito para curar o grande e importante trabalho que o CONAR faz há mais de 4 décadas, o decreto 10.887 de 2021, que fala, né, no seu artigo 14A, que quando os órgãos de defesa do consumidor forem apurar potenciais enganosidades de produto, que considerem as práticas de autorregulamentação adotadas pela publicidade, pelo mercado de publicidade em geral. Então, aqui é realmente trazer para o órgão de autorregulamentação a discussão específica desses parâmetros que vão para além da legalidade, que vão para além do que é, né, do código seco do consumidor que fala, é enganoso, enfim. Aqui a gente está indo num nível de sofisticação muito maior da discussão, né, então, eu acho que a autorregulamentação, e no caso específico de greenwashing, o anexo U do CONAR, ele traz diversos princípios que ajudam muito, não só os operadores do direito, mas os próprios marqueteiros, como a Nelsina bem colocou, a fazerem campanhas que, sim,
sejam verdadeiras, que tragam uma informação relevante para o consumidor. Não vamos esquecer, né? Todos trabalhamos movidos por incentivos, então se a empresa investe e faz um produto melhor, ela quer se diferenciar da concorrência, ela precisa anunciar isso, mas de uma forma adequada, que não ultrapasse os limites do que é considerado aceitável, né? Então, acho que essas duas referências são bem interessantes para a nossa discussão. E já caminhando aqui para o final, eu sei que o nosso painel é de greenwashing, mas eu queria trazer para chamar um pouco a atenção para os novos washings, né? Já que a gente está falando dentro de um congresso de ESG, a gente tem rainbow, gender, etarismo, racial, social. Então, eu acho que tem outras vertentes para a gente olhar, mesmo de responsabilidade corporativa, que os consumidores estão atentos. A gente vê, especialmente fora do Brasil, um ativismo muito mais forte, cobrando das empresas essa responsabilidade social. Então, fica aqui, acho que o alerta, talvez nem tudo precise de regulamentação, mas acho que vale um olhar bastante pautado nos princípios, quais são os princípios adequados para que também nessas outras vertentes do ESG, não apenas do E, mas do S e do G, as campanhas também sejam corretas, dentro de um parâmetro adequado, que não enganem ou tentem enganar o consumidor, e que fomentem claramente a concorrência leal, justa, e que no final do dia o maior beneficiado será o consumidor, será a sociedade. Com isso, eu tenho que ver que estou quase 20 segundos do final. Eu tenho sem certeza que o debate vai ser muito rico. Agradeço aqui o espaço e fico à disposição para perguntas. Obrigada, Vanessa. É muito bom ter o olhar aqui do empresário, daquele que realmente está na outra ponta. E aí eu queria até para deixar um espacinho para quem quiser endereçar pergunta aqui no chat, ou se ninguém for endereçar, a gente conversa aqui entre nós aqui e fomenta esse debate, mas desde logo deixo aberto aqui se alguém quiser endereçar alguma pergunta nesses próximos aí 10 minutinhos que a gente tem. E aí dizer da sua fala, o que chama muito a atenção, né, é esse engajamento de que não há um responsável por SG na companhia, todos são, isso converge absolutamente com o que foi falado ontem, no sentido de que não basta o departamento jurídico estar ciente das regras, isso é um compartilhamento de todos que estão dentro da companhia, isso foi falado muito ontem em relação ainda à preocupação dos General Counsels, no sentido de que os seus pares também tenham absoluta ciência da importância de se bem fazer o marketing, as ações, e eu acho que você traz aqui na fala da Unilever realmente uma preocupação que já é muito enraizada da companhia como um todo, e o fato de que realmente, que eu acho que eu comungo também da sua opinião, de que a gente não precisa de uma legislação específica para que as empresas sejam ESG. As empresas devem ter isso dentro dos seus códigos e princípios, né? Então, não há necessidade de mais regulação no sentido de se fazer o certo, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que você traz uma visão muito atualizada e de um propósito a ser seguido, né, por todos. E aí, passando agora aqui para esses minutinhos, não sei se tem alguma pergunta aqui, mas se tiver, alguém já colocou aqui, né? Vanessa, agradeço a excelente apresentação e compartilha no dia a dia da Unilever. Poderia nos contar um pouco sobre 2.63 de mulheres empoderadas? Então, acho que tem vou passar para você, Van, esse tema aqui, e depois vou trazer aqui algumas reflexões. A gente pode seguir. Se alguém tiver mais algum questionamento, fiquem à vontade, por favor. Não, legal. Basicamente, a gente capacitou, né, essa quantidade de mulheres, proporcionando acesso a diversas iniciativas para promover segurança, desenvolver suas habilidades, expandir oportunidades. Então, eu acho que, em resumo, são essas as ações, e quem tiver mais interesse em conhecer as ações no detalhe, porque eu sei que eu passei muito rápido, é um slide bem poluído, com muita coisa, tem o nosso site, unilever.com, tem todas as informações lá, a gente presta contas, né, para a sociedade do que a gente promete. E quando a gente não atinge, a gente fala, olha, atingir nesse tanto, a gente vai mudar a meta, ou vai, enfim, em algumas a gente antecipou, outras a gente precisou revisar, porque realmente é um esforço de toda a cadeia, né, e a gente está aqui no nosso papel para tentar influenciar a cadeia nesse sentido.
Fabiola, você quer comentar alguma coisa? Não, vamos tocando aqui. Não sei se a Neucina e a Juliana querem comentar o que foi falado, fazer algum ponto. Não, eu só faço um ponto final, Lúcia, que eu acho importante, depois das reflexões da Juliana e da Vanessa, que eu acho que quando a gente olha lá o guia da WFA, que a aba vai lançar no Brasil, acho que você vê que é um grande esforço, né, dessas associações de movimentar a discussão interna nas empresas a respeito do tema, porque quando a gente vai ter um greenwashing, em geral, quando a gente tem uma empresa que só faz a campanha, que a estratégia de sustentabilidade, o ESG, não está realmente dentro da estratégia de negócios da companhia. Eu acho que ontem, se a gente lembrar bem ontem da fala do Flávio, ele trouxe acho que 15%, né, dos General Counsels disseram que não sentem um engajamento, né, só 15% é que sente o engajamento da liderança das suas empresas com relação ao tema, alguma coisa assim. Ou seja, é mais uma tentativa, né, que a gente tem aí no ambiente das organizações de trazer essa discussão para dentro de casa, das empresas, né, agora pela porta do marketing, né, que é de onde saem as campanhas. Eu acho que, na verdade, o grande esforço aqui do mercado, com o suporte aí do CONAR, de trazer a discussão para o seguinte patamar: olha, a propaganda ela é super importante, ela precisa ser verdadeira, ela precisa apresentar informações robustas e consubstanciadas, mas ela deve ser uma ferramenta para comunicar o que? Um valor da empresa. Se o ESG, se aquela prática não fizer parte da estratégia de negócios da companhia, não tiver no DNA dessa companhia, no final do dia você corre um sério risco de estar fazendo um greenwashing, um social washing. Eu acho que é essa mensagem que é importante, que a gente, que é operador do direito, que de dentro das empresas ou de fora das empresas, mas trabalhando em parceria com essas empresas, que a gente leve essa discussão para dentro. É muito mais do que a gente chegar e falar, tem o CONAR, tem a lei, tem o guia, a publicidade tem que seguir o caminho A, B e C. Eu acho que é um papel nosso de trazer essa discussão de uma forma mais profunda, até mais holística para dentro das empresas. É isso que eu queria concluir. Obrigada. Rapidamente, eu levantei a mão, que é só para concluir, a gente, né, fala desses princípios que foram trazidos, a gente fala de veracidade há 30 anos, além aí do Código de Autorregulamentação Publicitária. Então, a gente está falando de greenwashing, mas nada mais a gente está falando do princípio da veracidade, né? Respeite, tem essa cultura e respeite o princípio da veracidade. Se a gente puder fechar com, né, duas palavras aí, tem a cultura e respeite o princípio da veracidade. Se a gente puder resumir aí um princípio, eu ficaria com esse, que a gente já tem aí no Código há 30 anos. E posso completar aqui Claro, Ju. algo bem importante. Eu entendo essas diversas críticas e exploração, né, do problema do greenwashing. Agora, eu entendo que, assim, as críticas são positivas, mas para que elas ajudem, de fato, é muito importante que sejam propositivas. Então, por outro lado, a publicidade que informa sobre essas medidas, ela é fundamental. A gente precisa saber o que está sendo feito, e isso precisa ser comunicado também para o consumidor, para que ele tome uma decisão baseado nisso, para que ele valorize essas ações, para que elas sejam reconhecidas. Então, a publicidade, ela é chave nessas ações, né? Ela é chave, de fato, na mudança, na redução de impacto. Então, eu queria só colocar isso, que é super importante estimular a publicidade correta dos argumentos ambientais. Eu acho que é por meio da comunicação que essas medidas vão aparecer e vão, assim, é uma forma de concretizar também essas medidas que são efetivamente tomadas. Acho que é isso que eu fico até orgulhosa, assim, fico muito feliz de fazer parte, que eu estou vendo aqui que todos, assim, estamos todas nós
buscando um caminho para a gente conseguir essa publicidade correta e, no fim, o benefício intrínseco desse posicionamento melhor para todos, né? Então, eu acho que é isso que eu queria colocar, esse encorajamento é difícil, como falou, não é uma bala de prata, mas a gente tem um trabalho grande, complexo, que entrega até passos simplificados, mas uma constante implementação de tudo isso, o consumidor está mais... A gente tinha há um tempinho, há um tempo, assim, não muito longo atrás, um baixo número de queixas, mas, assim, é crescente a queixa do consumidor sobre esse tipo de argumento. Então, acho que é importante a cobrança para que seja correto, e esse seminário ajuda muito nisso. Acho que você tocou um outro ponto, né, Juliana, do direito e dever de informar, né, também lá no Código de Defesa do Consumidor há tanto tempo, então acho que é um ponto bem relevante também. E até para concluir, eu acho que, né, que a gente vê que já vai entrar outro painel, para vocês terem um minutinho para uma rápida parada, eu queria realmente agradecer demais esse debate. Ele foi, acho que não foi acima das minhas expectativas, porque eu conheço quem está aqui nesse time, então eu sei que vocês entregariam muito aqui para esse painel, mas tenho certeza que nós temos aqui, a gente chegou a ter 100 pessoas aqui no nosso painel, isso mostra a quão relevante e importante é a discussão da temática. A gente sabe, né, que nem a Fabiola falou, nós temos há 30 anos o dever de veracidade, de informação, mas ele vai ganhando novos contornos, né, à medida que as tecnologias surgem, o país vem. Poderíamos aqui até falar da obsolescência programada, que é outro tema super palpitante, que toca o tema da sustentabilidade, mas são tantas coisas que a gente poderia falar, mas que a gente deixa essa instigado aqui esse painel para que a gente siga debatendo. Se for só marketing, vai ser greenwashing, né? Então, isso que a Vanessa falou, que todos aqui reverberaram, então a gente precisa ter uma informação mais clara e dizer que eu acho que anunciar é preciso também, isso que a Juliana falou. Eu sou assim, eu tenho convicção de que o marketing pode transformar muito o comportamento, desde que ele seja realmente um marketing propositivo, contributivo, né, como a Juliana falou. E aí, quando eu tive acesso a essa pesquisa de mercado da Kantar, que mostrava que 68% dos brasileiros, eles não têm nenhuma ação para a redução do desperdício, eles não estão ainda tocados pelo tema da sustentabilidade, isso mostra quão importante a gente anunciar também corretamente e informá-lo de que essa responsabilidade é compartilhada. Então, eu acho que a gente tem que pensar neste painel não em dizer o marketing não deve ser feito, mas como ele deve ser feito para que a gente possa realmente evoluir para mudanças de comportamento. E a publicidade, ela pode mesmo contribuir nesse sentido. Então, eu vou agradecer demais a presença das nossas 13 ilustres palestrantes, parabenizar o IBRAC pela vanguarda aqui no tema tão atual, cumprimentar a nossa diretora e dizer que fiquem ligados aqui, porque a gente vai ter muito debate interessante hoje e amanhã, e a gente espera que tenha essa audiência qualificada como vocês são aí do outro lado. Um abraço grande para todo mundo, uma ótima manhã, um beijão para a Juliana, Vanessa e Neucina. Obrigadão.